não é? Que a gente falava sobre, olha, isso aqui pode ser parâmetro não, pode ser objeto de controle de constitucionalidade de ADI, de ADC, atos da União, né, no âmbito federal, atos do âmbito estadual. Aí eu dizia sempre, e se for municipal, quer dizer que não pode fazer controle? Eu dizia, pode fazer o controle, só que não é via ADI, nem é via ADC. Ah, e os atos que são anteriores à Constituição, pode fazer controle? Pode, mas não é via ADI nem via ADC. Vai ter um momento específico para a gente tratar sobre isso, que é justamente esse que nós chegamos aqui na ADPF, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que talvez, eu acho que hoje seja o instrumento de controle de constitucionalidade mais difundido que nós temos. Se você fizer uma pesquisa rápida lá em sede do STF, nós temos aí a ADPF muito utilizada mesmo. Essa lei é o quê? Como é a lei que eu passei agora para vocês, essa 9.882, é a lei que regulamenta a ADPF. Luzia está perguntando, acho que todo mundo acompanha o chat, né? Que aparece para mim e aparece para vocês também, certo? Essa lei Sim. 9.802, que eu pedi para vocês separarem, é justamente isso, é essa mesmo, Luzia. É a lei que regulamenta a ADPF. Nós vimos lá a lei que regulamenta a ADI e a ADC, que é a 9.868, certo? E agora nós vamos para uma nova lei, a 9.882 de 99, junto com a Constituição também, certo? Então, a arguição de preceito, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela tem natureza equivalente à ADI, certo? Tem natureza equivalente, ou seja, fazer aí uma análise da compatibilidade entre ato normativo e a própria Constituição Federal, certo? Só que aqui nós vamos ter uma atribuição a mais. A gente pode utilizar como objeto o ato normativo federal, estadual ou municipal. Pode ser utilizado como objeto de ADPF, o que não é possível lá na ADI e na ADC, certo? Então, somente será utilizado a nossa ADPF, ela só vai ser utilizada em último caso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a ADPF, ela tem um caráter subsidiário, ou seja, só vai caber se não couber ADI ou ADC. Então, vocês já sabem as regras da ADI e da ADC, né? Mas, aplicando aquelas regras, se não for cabível ao caso, vai sobrar aqui para a ADPF, certo? Tem esse caráter de subsidiariedade. Somente vai ser utilizado aí quando não couber nem ADI, nem a ADC. De boa? E aí, oxe, travou aqui, peraí, tá meio travando, né? Não Esses sei se minha slides estão internet. no Sofia, é? Esses slides eu passei no começo dessa parte eu acho que no começo da aula de tudo, eu passei aí uns 300 e poucos slides para vocês, certo? Foi Ele tá aquele no que seu... colocaram no grupo dia desse. Isso, aí colocamos no grupo de novo, eu também mandei no grupo novamente, um dia desses, viu? Então, a ADPF, a ADPF, ela vai ter previsão aí no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, certo? Trazida pela emenda constitucional número 3 de 93. A DPF é novidade, digamos assim, no âmbito do controle de constitucionalidade, certo? E aí, esse dispositivo ele estabelece que a arguição de descumprimento de preceito fundamental ela deve ser apreciada também pelo STF, na forma da lei. A Constituição pede a regulamentação, e essa regulamentação só vem em 1999, viu? Ela é tardia, essa regulamentação. É tanto que, se vocês pesquisarem a fundo, infelizmente não dá tempo a gente aprofundar muitos estudos como deveria ser, mas se vocês aprofundarem, vocês vão ver aí nas pesquisas um intervalo de tempo em que o STF ficou com dúvidas de se julgaria ou não a ADPF por conta dessa falta de regulamentação, tá bom? Essa regulamentação que só veio em 1999, já no finalzinho, já em dezembro de 1999. A ADPF também pode ser aplicado à ADPF e o princípio da fungibilidade. Vocês sabem o que é uma coisa fungível? O que é uma coisa fungível, meu povo? Alô, som? Ave Maria. Cri, cri, cri. Ave Maria. Triste esse monólogo.
Não tem como a sala de aula, não. Tiago disse que a coisa fungível é uma coisa que não foge. Deve ser mesmo, viu, Tiago? Aí em Fungível Palmeiras é deve que ser isso passa. mesmo. Deve ser isso mesmo aí. É que O que é uma passa, coisa... fungível, que passa, acontece. Teria que ser infungível. Como é? Para ser a que não foge, teria que ser infungível. Será? Infungível é aquilo que não é fungível, né? O que é uma coisa fungível ou infungível? Um é o contrário do outro. Vocês vão estudar isso. Vocês estão pagando... Eles podem ser substituídos. Os outros não Não é podem. substituída, infungível não. É Nanda que tá falando, hein? Fungíveis é quem pode ser substituído. Infungíveis não podem. Muito bem. Tem coisas na vida que são fungíveis e tem coisas na vida que são infungíveis, né? Exatamente. Então, fungível é tudo aquilo, como a Fernanda colocou, que pode ser substituído, pode ser trocado uma coisa pela outra. E aquilo que é infungível é aquilo que não pode ser substituído, não pode ser trocado, certo? E aqui, o sentido da fungibilidade, que é aquilo que pode ser trocado, substituído, na ação, aqui no controle de constitucionalidade, em relação à DPF, é que o Supremo Tribunal Federal, ele poderá conhecer a DPF como se fosse uma ADI, ou vice-versa. Ou seja, nós vimos aqui que a DPF, ela tem esse caráter de subsidiariedade, né? Só vai caber a DPF quando não couber a DI nem a DC. Só que vai que o sujeito entrou com a ação errada. Claro, esse erro é um erro excusável, né? O camarada cometeu o erro sem querer, não foi dolosamente, o erro não foi proposital. O sujeito aqui, ele cometeu quando na verdade deveria entrar com uma. Nesse caso, o STF pode aplicar o princípio da fungibilidade e receber a DPF como se fosse um ADI, ou vice-versa, receber um ADI como se fosse um ADPF. Tá bom? É uma possibilidade. Confesso que eu não conheço um exemplo prático se isso já aconteceu, né? Se o camarada entrou com a ação errada e o STF aceitou que fosse a certa. Oi. Mas o STF, ele que faz essa troca por ele mesmo, ou ele tem que entrar... Não. Aí cabe à corte, cabe ao Supremo. Ele vai aceitar como se a correta fosse. Viu? Entendi. Uhum. Agora, Repete esse finalzinho. Eu não sei mais qual foi o finalzinho. Qual foi o finalzinho? Quando você tava, porque você disse que o ADPF ele só pode ser usado quando não estiver usando o ADI. Só que aí você disse outra hipótese. Não, o contrário. Pode-se receber a ADI como se fosse a DPF. Entendeu? Uma em detrimento da outra. E vice-versa. Pode receber a ADI como se fosse a DPF e a DPF como se fosse a ADI. A fungibilidade se aplica a ambas aí, no caso. Entendeste? Por falar em repetir, Tiago, tu tá gravando, Tiago, isso aí? Ainda bem, que eu esqueci de botar o bicho pra gravar aqui. Sim, quem era que ia falar mais? É bem parecida com a ADI, né? A DPF. Sim. A questão aqui vai mudar um pouco o objeto, por exemplo, no caso de lei ou ato normativo municipal, que é possível, e o parâmetro quanto ao recorte temporal, porque nós podemos ter como parâmetro aí normas anteriores, parâmetro não, com objeto, também normas anteriores à Constituição, certo? Essa diferenciação básica aí que a gente vai ver. Então, primeira coisa, quem pode... Me veio um exemplo aqui, antes de eu falar da legitimidade ativa, falando em ação errada, teve um caso aí, depois vocês procuram na internet, teve um caso de um advogado, e aí não é falta de ética, porque foi público e notório, né? Esse caso foi divulgado amplamente pela imprensa nacional. E foi público e notório um advogado, acho que foi no estado do Maranhão, que ele entrou com um habeas corpus para poder liberar um carro que estava preso, certo? Então, nesse caso, não é possível a fungibilidade, certo? Porque o erro aí é grotesco, né? Nós vamos estudar habeas corpus um pouco mais na frente, e aí vocês vão ver que o habeas corpus ele é inerente apenas à tutela da liberdade de locomoção do ser humano, certo? E aí, o sujeito errou e errou feio, certo?
não seria a ação correta para liberar o carro um habeas corpus. Então, esse tipo de erro, não. E claro, tem que haver a previsão da fungibilidade também, tá bom? Mas cuidado com esse tipo de erro. A legitimidade ativa, nesse caso da como é? Rafael Cipriano está perguntando, seria o quê? Seria o quê, Rafael? Eu perdi aí o chat, porque passa muito rápido aqui. Você falou, eu entendi perfeitamente até onde você disse que não seria a ação proposta para liberar o carro, né? Porque é questão de direito de locomoção. Mas nesse caso, fiquei curioso, para liberar um automóvel, né? Seria o quê? Aí vai depender da ação, sabe? Vai depender do motivo por que esse automóvel estava preso. Tá. Se era uma ação no âmbito penal, se era civil, aí vai ter que ver qual seria o tipo, a matéria, por que o levou o automóvel aí a estar preso. Oi. Pois é. É complicado, né? É complicado. A gente tem que ter muito cuidado aí no exercício da profissão. Essa semana, inclusive eu botou aqui um habeas corpus. Essa semana passada teve um outro advogado que peticionou, acho que se eu não me engano, no Tribunal de Justiça de São Paulo. E na petição, o camarada colocou um meme, desses memes que a gente compartilha no grupo do WhatsApp. E aí o juiz abriu um processo administrativo, solicitou, no caso, que a OAB, né, abrisse um processo administrativo por conta da atuação do sujeito que estava brincando, literalmente, com algo tão sério como é fazer uma petição perante o Poder Judiciário, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado no âmbito profissional, o zelo pela imagem, o cuidado, né? O jeito, a forma como você trabalha demonstra na prática quem você é, quem você foi como aluno, como você se preparou para exercer aquela profissão, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Bom, mas quem é que pode propor, então, a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Quem é que pode propor? Está lá na Lei 9.882, artigo 2º, que diz que pode propor a arguição os mesmos legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então, uma coisa a menos que vocês precisam estudar aí. Vocês já sabem quem são os legitimados para propor a ação direta de tanto a ADI como a ADC, né? Vocês já sabem como trata, então uma coisa a menos, literalmente, para vocês estudarem. Tá joia? Tranquilo? Qual é o artigo mesmo da Constituição que traz os sujeitos? 103? Maria, que dúvida, né? Uma dúvida cruel. Exatamente, são os mesmos sujeitos que podem propor a ADI e a ADC, ok? E como objeto dessa ação, dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, aí aqui muita atenção, porque vai haver essa diferenciação em relação à ADI e ADC, que diz que como objeto da ADPF nós podemos ter aqueles atos normativos, deixa eu voltar a compartilhar a tela, aqueles atos normativos, certo? Tem tanto do âmbito federal, como estadual, como também os municipais. E, principalmente, aqui a grande diferença em relação àqueles, além do âmbito municipal, são os incluídos anteriormente à Constituição. Tá certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, como se faz esse questionamento. E aqui, inclusive, como eu falei lá na correção da prova agora, é aqui onde entra aquela questão da inconstitucionalidade superveniente, certo? Por quê? Lembre-se que a inconstitucionalidade superveniente é aquela lei, aquele ato normativo que até então era constitucional, e com a promulgação da nova Constituição, né, com o novo parâmetro constitucional, aquilo que era constitucional passou a ser inconstitucional. Ok? Estão lembrados disso, né? Estão lembrados? Sim? Não? Não? Sim? Então, uma das grandes discussões que nós temos no país ainda, e inclusive objeto de ADPF, é o questionamento da recepção ou não da lei de anistia. Acho que nós já falamos sobre isso em sala de aula, inclusive. Certo?
a lei de anistia, aquela norma, aquela lei que anistiou todas as condutas, né, tidas como crimes praticados durante a ditadura militar. E foi anistiado geral, em ambos os lados, né, para os civis e para os militares. E há questionamentos diversos no STF sobre a não recepção dessa norma. E esses questionamentos são feitos através de quê? São feitos através justamente de ADPFs. Ok? Ok. Alguma dúvida até aí ou tá tranquilo? Por enquanto tá Tranquilo. tranquilo, mas quando eu começar a estudar, eu tenho certeza que eu vou chorar. Mas é isso mesmo, meu povo. A dúvida, ela só surge quando você estuda. Eu fico morto de feliz quando vocês me trazem aqui as dúvidas. Por quê? Porque eu sei que vocês estão estudando. Eu fico agoniadíssimo quando a turma não me traz dúvidas, certo? O pessoal fica tudo calado. E, assim, modéstia à parte, não é missa de corpo presente, mas a turma de vocês é uma das que mais questionam. Eu queria que fossem mais pessoas, né? Nem todo mundo questiona, mas muitas pessoas questionam. A gente questiona entre a gente e a gente tira as dúvidas. Ah, é bom saber dessa autonomia de vocês, então. Aí quando, Eu não. quando ninguém sabe, aí vai pro senhor. Fernanda está perguntando aqui quantos dias sem ir ao barbeiro. Na verdade, eu não vou ao barbeiro, eu mesmo faço minha barba. Mas esses dias eu resolvi não fazer, certo? Deixa aí, deixa rolar. Não vou deixar crescer muito mais, não, mas esses dias eu não quis fazer, não. Ó, então, E vai virar Antônio Conselheiro, né? quem sabe fazer uma trancinha, assim, sei lá, alguma coisa aqui. Certo? Não, eu tô brincando. Eu vou fazer. Esses dias eu faço. É que eu acho que, sei lá, a correria é tão grande, sinceramente, é tão grande mesmo a correria do dia a dia que a gente acaba esquecendo desses pequenos detalhes. Mas veja bem, como parâmetro... De casa não trabalha. Como é? O trabalho de casa é mais pesado do que de fora. Meu povo, trabalhar em casa é terrível. É Porque terrível. você não pode sujar uma colher, que você tem que lavar. Não, e não é só o trabalho de casa, né? O trabalho doméstico. Além dele, você trazer o trabalho normal para casa. É muito complexo, muito complexo. Sobrecarrega demais. Vocês não imaginam a operação que é. Já entraram aqui algumas vezes no escritório, não deu para ver, mas você não imagina a operação que é manter as crianças afastadas aqui do escritório enquanto eu estou dando uma aula ao vivo dessa. Por isso que nem sempre dá para dar aula ao vivo. De dia, praticamente, é quase impossível, porque as crianças estão em horário de aula, as aulas também voltaram para eles. Então, é de manhã e de tarde com aula, tem barulho, tem conversa, é muito difícil, muito difícil. A Ana Paula também é professora, também fica em reuniões, em aula e tudo, é complicadíssimo. Aí você junta esse trabalho que você acostumava a fazer fora, né, a fazer em casa, fica corrido. Tem dia que você não sabe se é sábado, acho que todo mundo está passando por isso, né? Se é sábado, se é domingo, se é feriado, não dá para saber, não dá para fazer não, certo? Não, eu sei, eu tô trabalhando normal, a pessoa sabe. Como é? Não entendi. Eu tô trabalhando normal, eu sei bem direitinho quando é o sábado, que eu posso dormir até tarde. Pois é, porque você ainda tem uns parâmetros, né? Você tem uns parâmetros aí para tomar ainda, mas eu não consigo, não tem mais como, não tem mais. Eu, no final de semana, antes da pandemia, eu ainda consegui assistir até um filminho, que é um dos meus programas prediletos de fazer para relaxar, mas eu não consigo mais fazer. Porque é prova, é TCC, é o atendimento, 24 horas que a gente fica online, faz parte. São os reflexos do tempo, né, que nós estamos vivendo. Mas já passa, se Deus quiser, já passa. E aí a gente retoma a esse novo normal, como muitos autores estão falando, né, que nós teremos aí esse novo normal depois da pandemia. Então, falando em parâmetros, vamos voltar aqui para a ADPF. O parâmetro da ADPF é aquele... No meu nariz, pensa. Vou curtir as férias cada segundo. Que férias, Efigênia? Tu vai pra onde nas férias? Se nas férias tu vai estar trancada ali dentro de casa. Essa pandemia não acaba antes de julho. Nas férias eu vou ver minhas séries, meus filmes, vou dormir até tarde, vou acordar, dormir, acordar. Que isso não existe aqui. Eu vou ter que... E tomar cerveja, não esqueça não que eu sei. Que dorme e acorda pensando nesses vídeos.
Mas é uma correria só. Tá todo mundo assim. Essa é a parte boa. Essa parte boa é a gente poder saber Essa que... parte péssima. Não, a parte boa é saber que o outro também tá nesse sufoco, né? Eu tenho um tio que morre de medo de viajar de avião. E ele disse que a única coisa que consola ele é saber que se cair, não morre sozinho. Então, considerando aí a fala do meu tio, essa é a parte boa, é saber que o outro também tá no mesmo aperreio. A Efigênia só falou coisa bonita, esqueceu da parte da cerveja que eu sei. Eita, nós. Ó, Só passado e a cerveja, gente. Esqueci no final de semana. Pra dizer que é final de semana, né? Porque todo dia é igual. A minha eu fico no café, aqui, ó, o cafezinho. Então, vejamos. Se bem que uma cervejinha diferenciada, um sabor diferente pra gente degustar, apreciar, assim, com uma boa carne, é bom. Eu aceito também. Vinho também. O vinho, né? E o vinho, tava bom, Fernanda? Também ainda não, professor. Você está num momento especial. Que falta de absurdo. Veja só. Então, Tem que levar o Lambrusco de Everton. pois é muito bom, é muito bom. Tô esperando a Fernanda experimentar para ela dizer se foi bom ou não. Que eu vi ela pegando um lambrusco lá no supermercado. Ó, então veja bem. Como parâmetro aqui da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o parâmetro constitucional violado ele deve ser um preceito fundamental. E aqui essa é a primeira, digamos assim, é o primeiro gargalo para a gente falar aqui no âmbito do controle de constitucionalidade. Esse primeiro gargalo de o que é esse preceito fundamental. O que é um preceito fundamental, certo? Sibeli está dizendo aí que prefere uma Fanta uva. Mas, Sibeli, um bom vinho é uma maravilha. Um bom vinho é um sabor que marca. Não, é porque depois da cirurgia eu não bebo. Não tenho bebido mais álcool. Perdi. É mesmo? Nada? Nada. Ó, então vamos desenvolver. Não tem aquele suco de uva concentrado que compra? Melhor do que a Fanta uva, então. Tem uns bons concentrados. Mas então, é só uma vezinha. O senhor tem horta também? Tem o quê? Horta. Tenho as plantinhas aqui que eu gosto muito, mas ultimamente as bichinhas estão bem judiadas, justamente por conta dessa correria. Mas eu também gosto dessa parte natural de cultivar o que se come, pelo menos o básico, né? Mas nesses dias está difícil, esses dias está bem difícil se dedicar. Então, nós temos como parâmetro aí o preceito fundamental. E a grande questão, a grande discussão é saber o que é um preceito fundamental, certo? E aí vocês podem procurar na doutrina e eu já deixo essa tarefa para vocês fazerem até a aula de sexta-feira. Vocês não vão me responder fácil isso, pode ter certeza. Eu sei o que eu estou botando para vocês pesquisarem, certo? O que é um preceito fundamental? O que é um preceito fundamental? O pessoal que participa do meu grupo de pesquisa, como é o caso de Thalita, de Fernanda, a gente trabalha lá no Direito à Cidade com a função social da cidade, que está lá no artigo 182 e 183 da Constituição. E esse dispositivo ele pode ser citado, pode ser dito como um preceito fundamental, a função social da cidade. Mas o que define um preceito fundamental? Certo? Essa é a missão aí, digamos, é a tarefa de casa para vocês avaliarem e me responderem nos nossos futuros debates. O que é um preceito fundamental? Anotaram aí? Sim. Pronto. Mas, professor, pelo que o senhor já falou, essa questão do preceito seria algo que vem a proteger alguma coisa, né? Ou não? Pode-se dizer que sim. Desde que, olha o termo, né? Fundamental. Então não é qualquer preceito. Certo? Desde que esse preceito seja fundamental à sociedade ou à população? Não. Aí tá mais. Eu já vou começar a responder, né? É o jeito. Tá mais voltado. Vocês lembram aquela diferenciação entre direitos humanos e direito fundamental? Uhum. Lembra? O que é? Diferencia.
Qual é a diferença entre um direito humano e o direito fundamental? Do ponto de vista teórico, né? Porque na prática não existe diferenciação. Mas do ponto de vista teórico, do ponto de vista da positivação, qual é a diferença? Se eu não me engano, é os direitos porque você disse. fundamentais estão na Constituição, estão expressos na Constituição, Quem está expresso na Constituição? os direitos Os fundamentais. fundamentais. É isso. E os humanos? Estão na orla do direito internacional. Na orla? É porque os direitos humanos, acho que são ligados a... Não, deixa, vou falar não. Tô Oi. em dúvida. Mas traduz- nesse sentido. Você disse que Porque todos direitos humanos são positivados internacionalmente, direitos fundamentais são positivados na Constituição. Uhum. Do ponto de vista da proteção, né? Da proteção, a diferenciação básica é justamente essa. Os direitos humanos, eles estão aí inseridos numa órbita, como disse Thalita, numa órbita internacional, certo? Enquanto que os direitos fundamentais, eles são tirados dessa órbita internacional e são inseridos dentro do texto constitucional, certo? Então, os preceitos fundamentais seria? Vai. Pensava que você já ia concluir. Então, os preceitos fundamentais seriam... Foi dada a deixa. Seria a proteção, não sei formular não, sexta-feira eu respondo. Peça ajuda dos docentes. Eita, nós. Ó, Ajuda aí, meu povo. embora, olha só, vou repetir. O que diferencia o direito humano do direito fundamental é que o direito humano é aquilo que está inserido numa órbita jurídica internacional aquele que externa, está na Constituição. enquanto que os direitos fundamentais são aqueles que estão inseridos no âmbito constitucional. Logo, partindo por essa premissa, eu posso dizer que os direitos, que um preceito fundamental é tudo aquilo que... Resguarda os direitos de primeira geração, principalmente? Não. Porque visa proteger... Eu só não estou conseguindo achar a palavra. Visa proteger alguma coisa fundamental e especial. Então, gente, ele já pediu para pesquisar sexta-feira, todo mundo dá uma lida legal e a gente vai dar. Ele vai responder agora, né? Ele estava quase respondendo. Era mesmo, viu? Se Sibeli não me lembra, eu já ia entregar já. Professor, Viu? Então, eu não diga, durmo de noite. Ainda bem. pela saúde da Efigênia, Realmente, melhor você dizer. Dorme não, viu? Ó, vamos fazer uma pipoquinha. Eu não durmo, não, todo mundo tá de prova. Rapaz, Dorme não. nos últimos tempos também tá difícil aqui. 2, 3 da manhã, sem perigo. Não tem perigo de ir antes disso, não. A maioria dos dias é assim. Vamos dizer o seguinte, que o preceito fundamental, né, o preceito, como vocês mesmos colocaram, é aquilo que se defende, né? Um direito, por exemplo, é um preceito, é aquilo que está prescrito, né? E um preceito fundamental seria todos os preceitos inseridos na Constituição. Já que um direito fundamental é um direito humano inserido na Constituição, um preceito fundamental é um preceito que está inserido no texto constitucional. Aí a pergunta é, que aí vocês me respondem na sexta. Sim, os princípios, quem é SA mesmo aí que está falando? Os princípios... Sibeli. Sim, Sibela. Os princípios poderiam ser preceitos, sim, sem dúvida nenhuma. A questão é, todos os direitos que estão expostos na Constituição são chamados de direitos fundamentais, né? Tem gente que erroneamente coloca que os direitos fundamentais são somente aqueles direitos que estão no artigo 5º, por exemplo, ou pelo menos no capítulo que inicia-se no artigo 5º, acho que é o capítulo 2, se eu não me engano, né? Que vai do artigo 5º ao artigo 14, se eu não me engano, 14, 15, até os direitos políticos, ali, direito de nacionalidade, direitos políticos. Mas não, existem direitos fundamentais espalhados na Constituição como um todo, né? Estando inserido na Constituição um direito, uma norma declaratória, nós estamos falando do direito fundamental. Então, a questão é, seriam todas as normas, todos os preceitos contidos na Constituição chamados de fundamentais? No quesito aqui de ADPF, no sentido de parâmetro para a ADPF, seria todo e qualquer preceito contido na Constituição, então? Então, vocês já sabem que preceito fundamental é aquele que está contido na Constituição. Beleza. Mas seria todo e qualquer preceito
inserido na Constituição? É isso que vocês me respondem na próxima aula, tá certo? Oi? Sim. Eu fiquei em Responde, dúvida da minha gente. pergunta. Pensava que vocês estavam comendo miojo. A pergunta... Repete a pergunta pra mim anotar aqui, Emerson. Primeiro uma É, afirmação, né? Primeiro uma afirmação. Preceito fundamental é aquele preceito que está na Constituição. É fundamental justamente por estar na Constituição. Aí a pergunta é, então, todos os preceitos contidos na Constituição são considerados fundamentais no sentido de ser parâmetro para a DPF? Deu para pegar? Todos são considerados fundamentais. Todos os preceitos contidos na Constituição são considerados fundamentais para fins de parâmetros de ADPF? Notaram? Sim. Eita, Estão considerados alguém encheu um fundamentais. copo d'água aí agora. Espero que seja água mesmo. Ou café. Ó, Todos os preceitos da Constituição são considerados fundamentais para fins de parâmetro de ADPF? Certo, obrigado. Ok? Aí vocês vão dar uma lida também. Oi. Vai ter aula pelo Escape sexta, é? Não sei. Podemos ver. Podemos ver. Sabe o que é que eu temo com a aula ao vivo demais? São os outros que não assistem, certo? A gente entende, falamos agora dessa situação de todos nós. Mas, olha, no momento nós temos... Mas fica gravada. 5, nós temos apenas 14 pessoas assistindo a aula, certo? E aí, eu acho que a gente pode ficar revezando entre gravado e ao vivo, até porque E na as que forem sexta ao também, na vivo, sexta também tem a live, né? Pois deixa eu te pedir um favorzinho. Não faça muito grande o vídeo, não. É sério, não faça muito grande o vídeo, não. Não, é naquele padrão de 40, 50 minutos, 40, professor. certo? Eu faço 2 de 40, então. Vai, Não, então meu Deus. falta um de 50. Misericórdia. Professor, Pode 40 enterrar. pra mim é 2 horas vendo o vídeo. Eu acho que um vídeo de 40 minutos gravado, né, somente o professor falando, ele equivale sim a umas 2 horas de aula em sala de aula, tranquilamente. É muito mais. Daqui que eu vou anotar tudo, mas não. Eu acho que para as aulas da noite, principalmente, né, o turno da noite ele sempre é mais corrido, a questão dos ônibus, tanto para chegar como para sair, eu acho que rende muito mais, certo? Até nas escolas, na escola infantil, na escola dos meus filhos, o parâmetro de tempo de gravação de aula é inferior ao tempo normal, justamente porque não tem essa interatividade, né, e o conteúdo realmente avança. E aí a gente pode utilizar-se aí das duas ferramentas, fazer tanto ao vivo como fazer gravado. A questão é que na sexta também tem a nossa live, né, do Direito em Perspectiva. A intenção é de que a live demore apenas 1 hora, 1 hora e meia, mas às vezes tem muita interação e tudo, o assunto tá bom, tá gostoso de debater e a gente acaba passando, tá certo? Tranquilo, meu povo? Ó, dê uma olhadinha na ADPF. Na ADPF, deixa eu ver aqui qual foi o número que eu separei para vocês. É a 153. ADPF 153, que é a que trata da lei de anistia, que visa justamente esse parâmetro, no caso o objeto, parâmetro é a norma constitucional, o objeto anterior à Constituição, que entra nesse sentido da recepção ou não recepção, ou na superveniência da inconstitucionalidade. Anotaram aí? ADPF 153, não é o artigo não, é a ADPF mesmo, ADPF 153. Tem um monte de gente saindo da sala, eu acho que é por causa do ônibus, né, nesse horário? Eita, com certeza. Eu já Nem lembrando mais. Gabi, se manifeste, Gabi, você tá tão quietinha aí, Gabi, fala com a gente. Isso é Dora que cobra na mensalidade do ônibus. ADPF 153. Aí vocês olham lá os parâmetros, certo? Dê uma lida, vocês vão ver uma ação específica. Tem várias ADPF, tem ADPFs muito famosas, dê uma pesquisada. E na próxima aula
a gente continua. E a DPF 347, por exemplo, é uma DPF também muito famosa, muito conhecida. Dê uma olhada lá, vejam os parâmetros, vejam os Eu já objetos. esqueci a DPF 253? 153. 153. Gabi Brasil tá falando. O que foi que Gabi disse que eu não vi? Que tá aí, ó. Cadê os comentários aqui? Cadê o chat? Deixa eu ver. Eu tava com saudade dela, já apareceu aí, ó. Ah, todo direito fundamental é humano, mas nem todo direito humano é fundamental. Exatamente, Gabi. Exatamente. Certo? Porque para ser fundamental tem que estar inserido na órbita aí do direito constitucional. Certo? Agora que eu vi o comentário, que passa muito rápido mesmo aqui pra gente. Então, meu povo, eu vou encerrar esse momento nosso por hoje. E na próxima aula eu vou encaminhar a gravada. E aí na próxima quarta-feira a gente fica acordado aqui, se tudo correr bem, a gente fazer a aula ao vivo novamente. Tá bom? Tá bom, Tá agora ótimo. não esqueça o sorteio do Vadmecum na live e da TVzinha vai passar lá. Sim, e é só pra nossa turma, viu? O sorteio é só pra nossa turma. Boa noite, gente. Ai. Tá certo, meu povo, tá certo. Então eu espero vocês lá na live, então, para a gente debater e fazer o sorteio. Só vou sortear para os que comentarem lá na live. Vai sofrer comigo muito, viu? Tchau, Eu vou meu povo, abraço pra comentar vocês. boa noite. Boa noite não, tem que fazer um comentário bem inteligente. Qual é o tema da live? Ai. Pra gente já começar. O tema da live vai ser os métodos adequados de resolução de conflito. Mediação, conciliação, arbitragem. Colocar eu como mediadora, melhor coisa a ser feita. Pronto. Melhor Pronto. solução. Não, Perfeito. Fernanda, perdoe. Tá feito. E é o Eu Rig, sou né? uma Fica ligado. mediadora. Minuto, o Fernando é mediador. Tiago, Minha filha, encerra a eu aula, mudei viu, tanto Tiago? nessa Encerra a gravação quarentena, só dessa pensei parte.